como ela mapeia essas diferenças? Através do conhecimento das letras e seus sons, eu facilito para a criança. E essas trocas, elas podem acontecer com S, com Z, Aí eu tenho os elementos para ensinar isso. Pode acontecer com o X e J, que é o X, e o J de xícara, jacaré. Se vocês verem a minha boca, o movimento é igual, ó. Xícara, jacaré. É igual esse som inicial. Eu posso ensinar ela primeiro nesses sons iniciais, depois no meio das palavras. Mas para eu conseguir fazer isso e que a criança tire essa confusão, eu preciso saber principalmente dessa tabela aqui e como ensinar isso, quais elementos, quais materiais eu utilizo para garantir isso daí. Então, eu só não vou cometer aqueles erros se eu souber isso daqui de uma maneira bem clara, certo? E aí, eu quero colocar para vocês algumas práticas para colocar este conhecimento dessa tabela e tudo mais. Gente, teria muita coisa para falar sobre isso, tanto é que é um curso. Então, é só para vocês saberem que tem um caminho e que tem um caminho que é eficiente, tá? Mas a gente não pode se prolongar, senão a gente ficaria aqui até meia-noite. Mas vamos lá. Aí eu quero colocar para vocês algumas práticas agora. Tá, então eu vou ensinar, eu vou colocar isso em prática para a criança. Como que eu posso fazer? Tá vendo aí que eu tenho uma sequência de atividades para apresentar as letras, a letra A. Então, eu tenho o A do ati, o A aberto, que é o A de abóbora, e eu tenho que é, por exemplo, tá vendo esse cartãozinho aqui? Quando eu faço a mamãe que não escuta bem, eu posso dramatizar essa ação. A criança faz movimentos, ela percebe isso, ela memoriza isso de uma forma mais simples. Quando eu faço esse pareamento de figuras com a imagem, com o sonzinho da letra, com a forma da minha boca, eu estou ajudando ela a memorizar. Então, eu faço para o som do A nasal. Depois eu vou fazer traçado de letra. Sempre que ela for traçar a letra, eu vou fazer ela fazer o som da letra, porque esse treino motor aqui, essa memória motora, ajuda na memória do som. Aí eu vou fazer ela identificar essas letras em um embaralhado ali de letras para fazer ajudar a discriminação visual, estabelecer a relação letra-som. Eu vou usar texto, eu vou usar música, eu vou ajudar ela a identificar onde tem esse som do A ou o som do an. Tá vendo que eu tenho uma sequência de atividades corretas para eu ensinar? Por exemplo, essas atividades estão dentro da apostila, que está dentro do curso As Letras e Seus Sons, que é especificamente para ensinar as vogais e as variações das vogais. Porque, como eu disse para vocês, eu não tenho somente a vogal A, eu tenho A, AN, eu tenho os 3 sons do EM. Então, eu preciso ensinar. Eu ensino, por exemplo, do o menininho levantando a espada, eu tenho do E, que é um som diferente, é o E fechado, é o E do elefante, eu não tenho elefante. O E aberto ali é de régua, eu tenho um movimento diferente da boca, eu tenho um som diferente para a mesma letra. Eu tenho do enlatado, por exemplo, né? Enfermo, eu tenho ali, que é o do em, a vovó, quando não escuta bem, aí tem a figurinha do em. Vocês vejam que tem uma forma mais lúdica mesmo, mais divertida, mais apropriada para apresentar para a criança nos anos iniciais. Aí vocês podem me dizer, mas e para o jovem? Para o jovem também, aí você faz umas adaptações, você não precisa fazer tanta dramatização, mas você fala para ele, olha, essas figuras aqui vão te ajudar a estabelecer o que você precisa aprender. Aí a sua postura é diferente, né? Mas é algo que favorece. São os auxiliares da aprendizagem. Inclusive, aqui também para as consoantes. Tem um erro muito comum que o M e o N, as crianças às vezes confundem quando eu apresento, né? Porque elas ficam, o som parece que é igual, mas vejam que eu tenho aqui as bocas totalmente diferente o movimento da letra M e N. Olha o som do M, ó. De macaco. Eu tenho fechamento dos meus lábios, eles se fecham. Macaco.
Agora, quando eu falo, por exemplo, navio, eu não tenho esse movimento, ó. Eu tenho a ponta do meu a ponta da minha língua tocando a raiz dos dentes de cima, os incisivos superiores. Então, embora o som que seja um som nasal, ele pareça igual do M e do N, quando eu ensino essa variação do movimento da boca, muda tudo para a criança. Muda tudo. Às vezes, as trocas que a criança insiste em fazer, quando eu ensino isso, favorece. Igual aquelas trocas que eu falei, do F, do Z, do X, do J, do P, do B, do T, do D, do C, do G. As crianças, às vezes, fazem essas trocas. Quando eu ensino isso, do ponto de vista pedagógico, que me cabe ali dentro de uma sala de aula e tudo mais, favorece. A criança aprende. Olha que beleza. Aí eu posso ajudar aqui a criança estabelecer. Isso aqui é um exercício que tem dentro da apostila das consoantes, lá das letras e seus sons, que a criança ela vai estabelecer e ela vai ver figurinhas. Está vendo aqui embaixo, essa figura de baixo? Eu tenho figuras na apostila e a criança precisa colocar se o som inicial é do quando a criança faz ao soprar uma folha, ou se é o som do aí eu tenho outro sonzinho ali, aí eu coloco isso para a criança separar e diferenciar esses sons que formam esses fonemas que se parecem, esses pares mínimos, certo? E aí, gente, eu posso consolidar a memória e o princípio alfabético com um recurso que eu ensino também às minhas alunas, que é uma montagem da parede dos sons das letras. Deixa eu colocar um pouquinho maior, mas não dá para ver mesmo, tá, gente? É complicado aí. Mas é só para vocês verem que existem recursos eficientes para a gente garantir que a criança vai aprender. Onde eu coloco a forma da letra, a figurinha que representa esse som e eu coloco o formato da boca ao emitir esse som. E se eu coloco isso, por exemplo, numa parede, numa sala e tudo mais, eu vou estar fazendo com que a criança tenha um auxiliar da memória, algo que vai ajudar com o tempo ela a memorizar de uma maneira legal. Muitas alunas minhas relatam que quando elas têm isso dentro de uma sala e chega um aluno novo ou chega aluno de outra escola e tudo mais, a primeira coisa que as crianças fazem, olha, vem cá, eu quero te apresentar o som das letras, porque é um recurso que você pode montar junto com a criança, e isso vira, assim, uma parte de um conhecimento que elas foram adquirindo com o tempo, fica claro ali para ela que ela está avançando, que ela está aprendendo. Então, isso tudo pode ser feito tanto no ambiente domiciliar, no ambiente de ensino particular, de professora particular, no ambiente de sala de aula. São todas práticas para alfabetizar através dos sons das letras, que é a base de tudo, de uma alfabetização da maneira mais correta, muito eficiente. Inclusive, eu vou continuar mostrando práticas de outras habilidades que a gente ajuda a fortalecer memória e tudo mais. Mas, antes